Sabe, toda grande construção precisa de um projeto, né? Uma planta baixa que vai definir toda a estrutura, os alicerces, o propósito daquilo. Pois bem, para o Brasil moderno, esse projeto é a nossa Constituição de 1988. E olha, ela é muito mais do que um simples documento legal, viu? É o plano arquitetônico que molda a vida de milhões e milhões de brasileiros. É que, se a gente para pensar, é uma responsabilidade gigantesca, não é? Um único documento que funciona como um manual de instruções para uma nação com mais de 200 milhões de pessoas, um país com a dimensão e a diversidade que o Brasil tem. É exatamente isso que a Constituição representa. Ela está ali para estabelecer os direitos, os deveres e como todo o Estado se organiza. Então, bora mergulhar nesse projeto? A gente vai entender por que ela ganhou esse apelido de Constituição Cidadã. Que direitos fundamentais ela garante, como ela organiza os três poderes, como funciona a estrutura federal do Brasil, quais são as grandes promessas dela para a sociedade e, por fim, por que dizem que ela é um documento vivo. Para a gente sacar a importância desta Constituição, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o nascimento dela. Ela foi promulgada em 1988, e isso não foi à toa, foi um marco, o fim de mais de 20 anos de ditadura militar. Por isso mesmo, o foco principal dela foi, bom, primeiro, restabelecer a democracia e, o mais importante, colocar o cidadão e os seus direitos no centro de tudo. E, olha, essa ideia central fica cristalina logo de cara. O famoso artigo 5º já começa com aquela declaração superpoderosa. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Esse princípio da igualdade, ele é um pilar, sabe? Um pilar inegociável da nação, uma promessa fundamental que a gente vê em todo o texto. Tá, mas como é que isso se traduz na prática, no dia a dia? A Constituição não fala só daquelas grandes estruturas do Estado, não. Ela faz promessas diretas para cada um de nós. São garantias que estão ali para proteger a liberdade e a dignidade de cada indivíduo. E essas garantias afetam a vida da gente de um jeito muito direto, né? Pega aí a inviolabilidade do lar, por exemplo. Significa que, em regra, ninguém pode entrar na casa de alguém sem permissão. Simples assim. A liberdade de expressão, tá aí, garante o direito de manifestar o pensamento. E a proteção de dados pessoais, que é uma coisa até mais recente, né, já mostra como a Constituição está sempre se adaptando aos novos tempos. E a Constituição vai além. Ela não só lista os direitos, ela cria ferramentas para que eles sejam cumpridos na prática. O habeas data, por exemplo, é perfeito para ilustrar isso. Ele dá a qualquer pessoa o poder de não só saber o que o governo tem de informação sobre ela, mas também de ir lá e corrigir alguma coisa que esteja errada. É uma baita ferramenta de transparência, de poder para o cidadão mesmo. Ok. Então, depois de garantir os direitos de todo mundo, o projeto precisava organizar a casa, organizar o governo. E para evitar aquela concentração de poder que foi a marca do período anterior, a Constituição foi muito clara. Estabeleceu uma separação nítida entre três poderes, cada um com a sua função e, muito importante, cada um com a capacidade de fiscalizar os outros. E essa divisão é super clara. De um lado, o legislativo, ou seja, o Congresso Nacional, que é quem faz as leis. Aí vem o executivo, liderado pelo presidente da República, que executa, que coloca essas leis em prática. E, fechando o trio, o judiciário, com o Supremo e os outros tribunais, que interpreta as leis e garante que tudo esteja nos conformes. É um sistema todo desenhado para buscar o equilíbrio. E esse sistema, que a gente chama de freios e contrapesos, é crucial. Pensa só, na prática, o Congresso vai lá, debate e aprova uma lei. Mas o presidente pode vetar. Só que o poder não para por aí, não. O próprio Congresso pode se reunir e votar para derrubar esse veto presidencial. É um mecanismo super inteligente que garante que nenhuma força, nenhum poder, atue sozinho, sem controle. Mas não é só essa divisão de poderes, não. O projeto também divide o poder de outra forma, geograficamente. O Brasil é uma federação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que as responsabilidades de governar são compartilhadas. Elas são divididas entre a União, que é o governo federal, os estados e os municípios. E a lógica por trás disso é bem simples, na verdade. Cada nível de governo cuida daquilo que está mais próximo da sua realidade. A União, por exemplo, vai tratar de questões nacionais, tipo emitir moeda, cuidar da defesa do país. Os estados ficam ali com as responsabilidades intermediárias.
E os municípios? Bom, eles cuidam do que afeta a nossa vida diretamente, né? O transporte público, a educação infantil, o postinho de saúde do bairro. Olha, mas a Constituição de 88, ela é bem ambiciosa. Ela não se limita só a organizar o Estado, a dizer quem faz o quê. Não! Ela também estabelece metas muito claras para construir uma sociedade mais justa, com mais bem-estar para todo mundo. É, de facto, um verdadeiro contrato social. E uma das promessas mais significativas, sem dúvida, é a da saúde. O texto constitucional é taxativo. Saúde é direito de todos e dever do Estado. É exatamente desse princípio que nasce o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, que tem como objetivo garantir acesso universal e gratuito à saúde para toda a população. A mesma lógica vale para a educação. A Constituição também coloca a educação como um direito de todos, só que aqui a responsabilidade é compartilhada entre o Estado e a família. E o objetivo é bem claro: o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo dela para a cidadania e a qualificação para o trabalho. E aqui tem uma coisa que foi muito pioneira para a época, viu? A Constituição de 88 também consagrou o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ela chega a classificar áreas, como a floresta amazônica e a Mata Atlântica, como patrimônio nacional. E com isso, ela impõe não só ao governo, mas a toda a sociedade o dever de defender e preservar esse patrimônio. Bom, e agora a gente chega num ponto super interessante. Como é que esse projeto não ficou congelado no tempo, lá em 1988? Quem escreveu a Constituição sabia que o Brasil ia mudar, e muito. Então, eles criaram um mecanismo para que ela pudesse evoluir junto com a sociedade. E a prova disso? Está nos números. Olha só, desde 1988, a Constituição já foi alterada mais de 134 vezes, isso através das emendas constitucionais. Cada emenda dessas é uma adaptação, uma resposta a novas realidades sociais, económicas, tecnológicas. Isso mostra que o documento está vivo, está em constante diálogo com o presente. Só que essa flexibilidade toda tem limites, e são limites muito importantes. O coração da nossa democracia está protegido. A gente está falando das famosas cláusulas pétreas. Pétrea vem de pedra, né? São cláusulas de pedra. Elas garantem que, não importa o que aconteça, quais mudanças venham, os pilares fundamentais da República, como o voto direto, a separação dos poderes e os direitos individuais, esses não podem ser abolidos, jamais. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A Constituição de 1988 é, sem dúvida, o alicerce do Brasil que a gente conhece hoje. É um documento que nasceu com uma promessa muito forte de cidadania e que continua se adaptando. Então, a grande questão que fica no ar é como é que esse projeto vivo de nação, deve continuar a evoluir para responder aos desafios do futuro, mas sem nunca abandonar os seus princípios mais essenciais.